Saudos, amados irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o diácono Edson, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Hoje nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2020. Esse trimestre, nós temos como comentarista da revista o pastor Douglas Batista, e o tema da revista é Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Estaremos nesta feita estudando a lição de número 7, do dia 17 de maio de 2020, que tem como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo encontra-se lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, no versículo de número 14, que diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A nossa verdade prática vem dizendo: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo de número 19. Eu peço e sugiro a você que, se ainda não o fez, esteja lendo toda a carta aos Efésios, porque esse trimestre a nossa revista está fazendo menção dessa carta. Nós temos como objetivo geral, na lição de hoje, conscientizar que por meio do sacrifício vicário de Cristo, Cristo, desfez a inimizade entre dois povos e criou um. Qual? A igreja. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Eu quero aqui já fazer menção de uma referência bíblica com os irmãos, que se encontra na carta do próprio apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 10 ao versículo de número 12. Diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. O verso de número 12: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos. Aqui, quando a Bíblia vem dizendo que não há diferença entre judeu e grego, nós podemos entender que não há diferença entre judeu e gentil. E qual a definição de gentil que nós estudamos na lição anterior? Gentil é todo aquele que não é judeu. Então, quando Paulo escreve aqui falando que não há diferença entre judeu e grego, ele estava dizendo: olha, perante Deus nós todos somos iguais. Amém? Nós estaremos aprofundando aí um pouco mais este conceito nos tópicos seguintes da nossa lição de hoje. Caminhando então aqui para a parte introdutória da revista, se na lição anterior nós analisamos o quadro desolador que nós vivíamos antes de conhecer a Jesus Cristo, nesta lição de hoje, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Os irmãos podem estar acompanhando comigo lá em Efésios, capítulo de número 2, no versículo de número 13. Efésios, capítulo de número 2, no versículo de número 13, para que nós possamos embasar aqui a nossa parte introdutória, vem dizendo assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Oh, glória a Deus por isso, né? Nós estávamos longe e agora, pelo sangue de Cristo, nós estamos perto. Amém, meus queridos? Então, aqui, na lição de hoje, nós temos como ponto central o quê? Dizer aos irmãos que foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. E aqui a gente pode também já fazer um comentário com os irmãos, que nós vamos analisar na revista de hoje, na lição de hoje, que existia ali uma inimizade, tanto na vertical quanto na horizontal. Temas também que nós estaremos aqui
tratando no decorrer da nossa lição. Lembrando sempre aos irmãos que a lição ela vem composta de 3 tópicos com os seus subtópicos e nós estaremos aqui explanando as partes mais importantes então de cada tópico com os seus subtópicos. Lembrando sempre que a gente traz uma aula prática, né? Uma aula sucinta e uma aula objetiva. E é lógico, se os irmãos tiverem alguma dúvida sobre os conceitos e conceitos que forem tratados aqui, é só estar entrando em contato conosco através do nosso e-mail, ou através até mesmo do nosso celular, né? Através do WhatsApp, e que a gente estaria então ali ajudando os irmãos naquilo que for possível, e aquilo que a gente não souber, né, a gente corre atrás, né, a gente procura aí o conhecimento para estar esclarecendo as dúvidas dos irmãos. Também gostaria de lembrar que as outras videoaulas anteriores já estão gravadas e com os links disponíveis. É só o irmão solicitar que a gente está enviando o link aí das aulas anteriores. Então aqui, caminhando para o nosso tópico de número 1, o tema é: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos que Cristo fez o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Só fazendo uma parte aqui, irmão, sobre o que o autor da revista colocou: exclusivismo religioso. Nós temos que ter a consciência que nós aceitamos Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Então aqui, este exclusivismo religioso, o que a gente pode entender aqui? Quando você se adequa a extremos, né, a 8 ou 80, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender, nós começamos a ser extremistas. E esse conceito de exclusivismo religioso aqui, você pode estar aí aceitando para você que todas as outras tradições, elas são vistas como erradas. Nós não devemos ser religiosos. Placa de igreja não vai salvar a vida, a alma de ninguém. O que salva é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como eu já disse aos irmãos, nós temos como ponto central da nossa lição de hoje que foi na cruz que Cristo desfez esta inimizade entre Deus e os homens, entre homem com homem e também entre homem com a criação. Nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente, abordando mais esses tópicos, mas só para fazer um parênteses aqui sobre esse exclusivismo religioso. Sabe aquele tipo de coisa de dizer: eu tô certo, é você que está errado? Não, é Jesus Cristo que vai julgar e que vai ali separar, né, o joio do trigo, quando ali nós formos ali em glória nos encontrarmos com Ele. A Bíblia vem trazendo inúmeros exemplos, né? O próprio Jesus dizendo: quem me colocou de juiz entre vós? Então, vamos tomar cuidado com esse exclusivismo religioso nesse contexto que nós vamos tratar aqui na lição de hoje. O contexto da lição de hoje é bem claro, bem objetivo. Qual que é? Haviam ali 2 povos, judeus e gentios. E aí, o que Cristo fez para que essa inimizade ela fosse resolvida? Nós estaremos tratando agora já nos subtópicos. Então, o primeiro subtópico diz assim: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo, ao qual aqui nós já até aplicamos aos nossos dias de hoje, né? Este exclusivismo religioso. Então, continuando aqui com a leitura, entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. E isso era tão importante que Paulo foi acusado e foi à prisão quando ele permitiu que um grego ultrapassasse ali essa barreira, essa referência bíblica,
os irmãos podem estar encontrando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo do número 21, dos versículos de número 28 ao versículo de número 30. Amém? Então aqui era uma analogia a um muro que existia de separação entre o átrio, né, e entre o santuário ali, onde não podia passar de um certo ponto para frente, né, quem era estrangeiro, ou seja, quem era gentil. O subtópico de número 2, ele vem dizendo a derrubada da parede da separação. Aqui, irmãos, essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Você pode dar glória a Deus por isso. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele rompeu esta barreira. Como? Vamos estar continuando aqui, ó. Não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Neste conceito de não sermos mais estranhos, né? De não fazermos mais parte da vida eterna, das bênçãos de Deus para a nossa vida. Temos acesso à presença do Pai. Vamos lá dar uma lida na carta de Efésios, capítulo de número 2, no versículo de número 18, para embasar esta leitura. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Também nós podemos encontrar que pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Esta referência os irmãos podem estar lendo em Hebreus capítulo 10, no versículo de número 19. Caminhando aqui então para o terceiro subtópico deste primeiro tópico, o conceito da lei dos mandamentos. Vamos estar entendendo então o que era o conceito, qual era a definição das leis ali, dos costumes religiosos que os judeus ali eles praticavam. A compreensão deste conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Qual era esta visão tripartida? Primeiro, a moral; segundo, cerimonial; e terceiro, a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. Vamos explicar agora então o conceito destas três leis. Vamos começar aqui com a lei civil. Esta lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, né? Segundo ponto aqui, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Isso tem que ficar bem claro. Esta lei moral, ela permanece em vigor como padrão apenas de conduta, mas não como de salvação, como o apóstolo Paulo vem explicando, né, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 9. E a terceira lei ali era a lei cerimonial, que é citada como sendo a circuncisão, ou seja, esta lei aqui, onde estavam ali os sacrifícios, a comida, a bebida, os dias de festa, a lua nova e os sábados, né? Então, nesses ritos identificam a posição do judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então, aqui nós podemos então já tratar um pouco do tema da nossa aula de hoje, o significado ali de reconciliação. Reconciliação é o que? É a integridade, né, na sua totalidade com Deus e com os outros, e também com a criação. Quando os judeus, através deste exclusivismo religioso aqui, eles praticavam essas três, citavam aqui, né, essas três leis aqui, que na verdade faziam parte da mesma esfera da lei, tanto a moral, a civil, como a cerimonial, eles estavam ali fazendo a acepção dos gentios, ou dos estrangeiros, ou das demais pessoas ali. Isso demonstrava, né, ficava clara a hostilidade deles, né, para com quem não era judeu, como nós já comentamos aqui. Todo aquele que não era judeu, todo aquele que não é judeu, melhor dizendo, é gentil. E aí, por os gentios ter essa exclusividade, esse religiosismo todo, eles excluíam ali, então, os gentios. O quarto subtópico, ele vem dizendo a revogação da lei dos mandamentos.
A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Esse comentário está embasado em Efésios capítulo 2, no versículo 15, a parte B. Esta revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Esta referência os irmãos encontram em Mateus capítulo 5, no versículo de número 17. E nós estamos aqui citando várias referências bíblicas, não temos tempo, porque senão o vídeo fica muito comprido, muito longo, de estar lendo todas as referências, mas todas as referências eu vou deixar elas postadas, aí na tela da videoaula. É só os irmãos, da melhor maneira que acharem, dar uma pausa no vídeo, ir lá, verificar a referência bíblica e voltarem aqui para a aula. Vamos continuar a nossa leitura, Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo como sacrifício em favor de ambos os povos. Outra referência bíblica que está anotada, é Hebreus capítulo 7, versículo de número 27. Então aqui, explicando este quarto subtópico, o ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Eu quero aqui fazer uma leitura com os irmãos agora em Efésios, no capítulo de número 5, no versículo de número 2. Diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Que bênção, irmãos, que glorioso é nós sabermos, que privilégio é nós sabermos que Cristo, ninguém tirou a vida, como ele mesmo diz: ninguém tira a minha vida, mas a minha vida eu dou em sacrifício para que você tenha a salvação em mim. Então aqui, irmãos, caminhando para a síntese do tópico de número 1, a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Aqui na síntese do tópico de número 1, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi que derrubou esta barreira e hoje nós temos acesso ao Pai. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Aqui agora, então, nós vamos dar início ao tópico de número 2, que tem como título: Pela paz, Cristo fez um novo homem. Então aqui nós temos que dizer aos irmãos que a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Caminhando aqui então para o primeiro subtópico, o conceito bíblico de paz. De forma geral, vamos conceituar aqui, definir o que é paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Uma referência bíblica, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, no versículo de número 2 e versículo de número 3. Também um conceito sobre paz, do fim de um conflito. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versículo de número 32. Do estado de tranquilidade, 1 Reis, capítulo 4, verso de número 24. E de uma qualidade espiritual, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então agora aqui nós temos um conceito sobre paz. Eu ainda quero aqui também dizer aos irmãos, poderíamos aqui, dentre tantas coisas que a lição nos ensina, a paz, o conceito de paz é o fim de um conflito. Eu não sei qual a situação que você está passando hoje, qual a situação que você está vivendo hoje, mas eu oro a Deus e antes de gravar essas aulas e falo com Ele: Senhor, que não seja o diácono Edson falando, mas que seja o Seu Espírito Santo na minha boca. Deus vai nos dando no decorrer da aula as ministrações necessárias ao nosso coração.
E o Espírito Santo me leva agora a dizer a você que está assistindo a esta aula, né? O conceito de paz é nós não termos conflitos interiores, né? Nós estarmos em paz conosco mesmo. E aqui a palavra do Senhor vem até dizendo aqui, né, através da revista, um fim de um conflito. Dê uma lida lá em Lucas, capítulo 14, versículo de número 32. Dando sequência aqui então, irmãos, sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Vamos embasar este comentário lá na carta do apóstolo Paulo, Colossenses, nós estaremos fazendo menção da palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, vamos ler o versículo de número 19 e o versículo de número 20. Anote aí esta referência, se você quiser dar continuidade na aula, ou pause a aula e leia as referências que nós trazemos aqui. Diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Por isso que eu disse no início da aula que nós, até o final desta lição, nós vamos entender que esta reconciliação foi de Deus para com o homem e foi também de Deus para com nós, né, para com o homem, como eu já havia dito, e do homem para com a sua, para com a criação. E aqui em Colossenses vem trazendo aqui, que esta reconciliação foi com todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E hoje a gente vai falar muito sobre esta palavra inimizade. Eu volto, né, a ministrar no seu coração nesta oportunidade. Vamos buscar a paz, né, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Que nós possamos ter este conceito contrário à inimizade, que nós possamos ter o conceito da amizade, o conceito da reconciliação. Caminhando aqui então para o segundo subtópico, Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Vamos ler uma referência bíblica? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, verso de número 27. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14, no versículo de número 27. Glória a Deus por dar a oportunidade de nós estarmos aqui, né, embasando a nossa leitura da revista na palavra do Senhor. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oh, glória a Deus por esta palavra. Irmãos, nós estamos vivendo uns dias tão complicados, dias de quarentena, dias onde muitos não estão podendo nem abraçar os próprios filhos, netos, e aqui a palavra do Senhor vem nos dizendo: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oh, glória a Deus, você tem motivos para glorificar o nome do nosso Deus. Também quero fazer menção, o Espírito Santo me leva a um outro texto também muito conhecido dos irmãos, lá em Isaías, capítulo de número 9, no versículo de número 6. Eu gosto de estar lendo na íntegra a palavra do Senhor, para não trocar uma palavra ou outra. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Porque Jesus Cristo, literalmente, a revista vem dizendo aqui, porque ele não é apenas o autor da paz, mas literalmente ele é a nossa paz. Olha o embasamento. O maior profeta messiânico foi
Isaías. E olha o que Isaías vem dizendo no capítulo 9, no versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Oh, glória seja dada ao nome do nosso Deus. Jesus Cristo, ele não é o autor da paz. Jesus Cristo, ele é a paz, ele é o príncipe da paz. E aqui, nós definimos, um dos conceitos sobre o que é a paz. A paz é a ausência de guerra. A paz é a ausência de conflito interior. A paz é nós termos Jesus Cristo como o nosso Salvador, como a nossa fonte de confiança. A gente ouve muitas pessoas às vezes dizendo: nossa, vem aqui, já está tirando a minha paz. Nossa, você consegue tirar a minha paz. Meu irmão, minha irmã, a sua paz ninguém tira, porque a sua paz, aleluia, foi Jesus Cristo que garantiu. Ele é o príncipe da paz. Então, quando você fala: nossa, você consegue tirar a minha paz, que base você tem, que fundamento você tem, que Jesus Cristo você aceitou? Se você tem o costume de dizer este bordão incrédulo, não diga mais, em nome de Jesus. A sua paz ninguém tira, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz morada na sua vida. Ele é a sua paz interior. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Não diga mais: já vem você tirar a minha paz. Não, diga: a minha paz você não tira, porque quem me deu foi Jesus Cristo. A minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Caminhando aqui então para o terceiro subtópico: a nova humanidade formada pela paz. Então aqui o autor da revista, ele vem dizendo: esta unidade não foi o resultado de um acordo firmado entre homens. Ela foi realizada em si mesmo. Em si mesmo quem? Em Jesus Cristo. E por meio de Cristo, a partir deste ato, surge uma nova humanidade. Qual? A igreja. Onde não há circuncisão e nem incircuncisão, conforme Colossenses capítulo 3, versículo de número 11. Foi Cristo quem criou este novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas foi desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. O próprio apóstolo Paulo vai nos reportar na carta aos Romanos, no capítulo de número 2, no versículo de número 11. Romanos, capítulo de número 2, no verso de número 11, vamos fazer menção da palavra do Senhor. Diz assim: porque com Deus não há acepção de pessoas. Então aqui o autor da revista, ele vem colocando para a gente aqui, que nele, em Jesus Cristo, estas desigualdades, elas foram eliminadas. Amém? Caminhando então aqui para a síntese deste segundo tópico, nós podemos dizer que a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e paz uns para com os outros. Ou seja, volta a frisar, a paz é a ausência de conflito interior. Eu não sei qual é o seu conflito interior, se é um conflito espiritual, se é um conflito secular, se é um conflito religioso, não sei, mas Deus o sabe, e você que me ouve também o sabe qual é o seu conflito. Muitos hoje estão em conflitos por placas de igreja, por religiosidade, por exclusivismo religioso. Que nós possamos ter em mente, no nosso coração, que foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, que só Ele tem condição de dizer quem será salvo ou não. Quem sou eu? Quem é você
para julgar, para dizer que esse está certo, aquele está errado. Não, nós temos a base como a Bíblia. A Bíblia é o manual de fé e conduta nosso. Então, não estamos aqui para julgar, estamos aqui para ser abençoadores, para trazer aquele que havia se perdido, né? Para quem está dentro da igreja, a Bíblia é aplicada. A Bíblia é para quem está dentro da igreja. Para quem está fora ainda, para quem ainda não conhece Jesus Cristo como seu Salvador, para quem ainda não conhece esta paz interior, Jesus te ama, Ele pode mudar o seu quadro, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode te dar uma outra situação, Ele pode te tornar um só povo, que é o que nós estaremos tratando agora, caminhando para o final da nossa lição de hoje, no tópico de número 3, que tem como título: Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Olha só o que o autor da revista ele vem trazendo para a gente. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Olha só que coisa importante e forte. A reconciliação, ela desfez a inimizade, né? Ela trouxe a amizade entre Deus, né, e o homem, ou o homem e Deus, e também entre os homens, né? E essas dádivas foram possíveis por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então aqui, caminhando para o primeiro subtópico, diz: Cristo se fez maldição por nós. Vamos entender este conceito. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Olha só, o réu era açoitado, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz, mas era um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Esta referência os irmãos encontram na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 23. Mas, irmãos, apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Vamos lá ler em Gálatas capítulo de número 3, no versículo de número 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha o que a palavra do Senhor vem nos dizendo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha, irmãos, nós temos uma palavra que não pode fazer parte da nossa vida. Eu terminei a lição de número 6 dizendo esta palavra e ela me veio ao coração agora também. Gratidão. Jesus Cristo não tem pecado e Ele carregou todas as nossas dores, todos os nossos pecados, se fazendo maldição pela minha vida e pela sua vida. Então aqui, irmãos, nós temos que glorificar ao nome do nosso Deus, né? Caminhando para o subtópico de número 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Vou repetir. Foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário que possibilitou a nossa reconciliação com o nosso Pai, com o nosso Deus. E também, irmãos, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, conforme nós já lemos lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 20. Então, irmãos, a mensagem da cruz, ela apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Vamos embasar este comentário lendo 2 Coríntios capítulo de número 2. 2 Coríntios capítulo de número 2, o versículo
de número 18 e 20. Melhor dizendo, irmãos, 2 Coríntios, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículo 18 e 20. Eu gosto de anotar as referências, porque foge a memória. Nós vamos para o cantinho aqui da revista, onde nós anotamos, e já fazemos a correção automática para os irmãos não estarem aí fazendo leitura fora do contexto que nós acabamos de ler. Nós lemos que a mensagem da cruz apregoa, né, a paz entre Deus e os homens pelo ministério da reconciliação. Agora nós vamos embasar esse texto lá em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 ao 20, que diz: "E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados." Olha que bênção, irmão. "E pôs em nós a palavra da reconciliação." Verso de número 20. "De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus." Olha que coisa maravilhosa da parte do nosso Deus. Então a morte de Jesus Cristo, ela apregoa, ela prega, ela nos diz o quê? Que foi a reconciliação de Deus ali para com os homens. Caminhando então para o subtópico de número 3, reconciliados na cruz em um corpo. Aqui, irmãos, o apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, qual foi o objetivo dele aqui, né? Qual foi o propósito, melhor dizendo, de Cristo? O apóstolo Paulo vem nos dizendo que o propósito de Cristo foi reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo. Então, aqui, esta inimizade, ela existia tanto na vertical, como eu disse aos irmãos lá no início da aula que nós iríamos tratar agora. Esta inimizade, ela existia tanto na vertical. O que é isso? Era do homem para com Deus, né? Quando nós sabemos que quando o homem caiu ali no Jardim do Éden, então houve ali a separação, e a Bíblia vai dizer que, a gente já até leu, que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós, né, e Deus. Esta referência bíblica está lá em Isaías, capítulo de número 59. Nós lemos no início da nossa aula de hoje. Se não o lemos, né, podemos fazer aqui uma menção novamente a este contexto, né? Nós estamos falando aqui que existia uma inimizade na vertical, ou seja, do homem para com Deus, porque o homem havia caído, e havia então ali a necessidade desta reconciliação novamente, né, da parte do nosso Deus para conosco. Então aqui, primeiro ponto, né, inimizade vertical. Mas também, irmãos, havia aqui uma inimizade horizontal. O que vem ser essa inimizade horizontal? Do homem para com o próprio homem, né? A inimizade horizontal, ela quer dizer entre os judeus e entre os gentios ali. Ou seja, nós aplicando para o nosso dia de hoje, muitos pensam estar em uma amizade, né, muito boa, né, em uma intimidade muito boa com Deus. Esta é a amizade vertical. Mas como nós estamos com a nossa amizade horizontal? Aplicando nos nossos dias de hoje, como anda os nossos relacionamentos? Como anda nessa quarentena o nosso relacionamento dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos? Como anda nessa quarentena os nossos relacionamentos com os nossos amigos? Será que nós estamos orando, intercedendo por eles, mandando uma mensagem? Irmãos, coisa linda, coisa boa é você às vezes acorda para baixo, porque nós somos seres humanos, e aí você lê uma mensagem ali, uma mensagem, um versículo da parte do Senhor: fica tranquilo, Deus é convosco. Ou, vai nessa tua força, Gideão. Irmãos, não perca a oportunidade de estar sendo canal de bênção na vida
de alguém. Nós estamos aqui falando que Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário para acabar com todos estes paradigmas, com todas essas iniquidades, tanto iniquidade na vertical quanto iniquidade na horizontal. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Vamos ler lá na carta do apóstolo Pedro, primeiro a Pedro, capítulo de número 2, se não me engano, verso 24. 1 a Pedro, capítulo 2, verso de número 24. Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor vem nos dizendo. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Caminhando aqui para o final, então, a síntese do tópico de número 3. Diz assim: a reconciliação restaurou a comunhão e estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Olha que forte nós podemos aqui dizer, então, já indo para a síntese deste tópico, mas sem passar, fazendo uma ressalva aqui pelo subtópico de número 3, que vem nos trazendo, irmãos, que nós fomos então reconciliados na cruz em um só corpo. Oh, glória seja dada ao nome do nosso Deus. A conclusão da nossa lição de hoje, irmãos, vem dizendo que em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Aqui eu já disse aos irmãos em outras oportunidades que Deus estabeleceu o plano, Jesus Cristo executou e o Espírito Santo continua convencendo do plano. Então, por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade. Qual a inimizade? Tanto a da vertical, que nós já explicamos, como a da horizontal. E criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. Amém? Querendo Deus, nós estaremos aqui numa nova oportunidade, estudando a lição de número 8, cujo tema será edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu gostaria que você, neste momento, pudesse estar refletindo em toda esta lição. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo. E se você crê desta maneira, diga amém.